Sejam bem-vindos a mais um episódio do Entre Mães e Caminhos. Hoje, a nossa conversa acontece em um dia importante, o Dia da Conscientização da Síndrome de Down. Um dia que nos convida a olhar com mais atenção, mais respeito e mais humanidade para histórias que existem para além de qualquer diagnóstico. No episódio de hoje, eu converso com uma mãe solo, mãe de 2 filhos já adultos, uma filha típica e um filho atípico, que construiu sua trajetória com muita responsabilidade, mas também com um aprendizado que chegou com o tempo, o cuidado consigo mesma. Falamos sobre maternidade, sobre os atravessamentos do diagnóstico, sobre saúde, limites e sobre o respeito que ela construiu pela própria história. Uma conversa firme, sensível e muito necessária. Cleide, eu gostaria de agradecer sua disponibilidade, seu comprometimento, seu respeito e afeto por mim. E eu gostaria que inicialmente você se apresentasse, falasse um pouquinho quem você é. Obrigada, Juliana, pelo convite também. A recíproca é verdadeira também, tá certo? O carinho também. Cleide, né? Sou Cleide, mas na verdade é Eli Cleide, né? Mais conhecida também como a mãe de Felipe. Mas, assim, hoje em dia eu já ganhei mais minha identidade como Cleide. Sim. E eu me apresento como Cleide, que foi professora de educação infantil durante 16 anos também, né? Mãe de Eduarda, de 24 anos, né? Minha filha Eduarda, típica, né? Mãe de Felipe, uma pessoa atípica, né? Sou mãe de uma pessoa atípica. E venho percorrendo, assim, esse mundo, né? Diferente. Quando o Felipe nasceu, eu continuei trabalhando enquanto deu para trabalhar, mas eu tive que me ausentar por conta do processo de cuidar dele, do início, né, de tudo, e tive que cuidar durante 2 anos realmente exclusivamente dele, por conta da cardiopatia congênita que ele nasceu, né? Então tinha que realmente dar aquela paradinha e cuidar realmente dele. E é isso. A minha vida foi bem, como eu posso dizer, ela é bem desafiadora, né? Em questão de trabalhar, ser mãe, ser dona de casa, né? Ser mãe de uma pessoa atípica, ser mãe também de uma pessoa não atípica também, porque são mundos totalmente diferentes. Imagina. E isso a gente vai aprendendo. A gente não vem com ninguém, né? Era muito bom se tivesse um manual, né? Seria ótimo. Para nos ajudar, mas a gente seguir e dizer assim, vou tentar dar o meu melhor. Então é isso, eu sou mais ou menos isso, vou seguindo, né? Tentando dar o meu melhor, da melhor forma, o meu possível. Qual é a idade de Felipe? Felipe hoje está com 21 anos. E Eduarda, a irmã, está com 24. Qual é o diagnóstico de Felipe? Felipe, assim, quando ele nasceu, foi síndrome de Down, né? A carinha, aquela carinha, né? Que a gente já percebe logo de cara, sim, né? Eu olhei assim, quando a pergunta que ela fez, você já prestou atenção no seu bebê, mãe? Olha pro rostinho dele. Aí quando ela mandou eu olhar especificamente, né, pro rostinho dele, aí eu vi. Aí eu olhei assim pra ela e fiz, doutora, ele é Down? Aí ela fez, é sim. Aí na hora foi é uma mistura de medo, é medo, é susto, é o que vai ser, né? É um medo desconhecido, na realidade, que eu acho que é normal, né? Mas eu te digo assim, que
essa também não foi me chocou na hora, mas assim, o que me chocou mais foi o que veio junto com a síndrome, que foi a cardiopatia congênita, que era bem severa no meu filho. Uhum. Então eu vi um bebê ali bem frágil, né? Ele foi prematuro também, e assim, ele tinha uma cor diferente, porque a cardiopatia dele deixava ele cianótico, Uhum. ele tinha crises de falta de ar, ele não podia dormir deitadinho, era sempre de decúbito elevado, que é sentadinho, eram uns cuidados bem específicos. Então isso exigiu muito de Uhum. mim, primeiramente, né, é, reconhecer que ele era um bebê atípico, que precisava de cuidados e de muitos cuidados. Então, no primeiro momento foi a notícia da síndrome, da cardiopatia, e depois ia a luta. A luta para ele ficar bem, né? Uhum. E ficar vivo. Uhum. Daí foi o processo de 2 cirurgias, uma com Ainda 4 bebezinho. meses, bebezinho. Aí foi UTI, foi foi aquele processo doloroso que acho que toda mãe de UTI sofre. É você todo dia querer ter a resposta rápida, né? Uhum. E positiva. E os filhos da gente, eles nos ensinam muito essa resiliência. Sim. Olha, se eu tenho que dizer assim, que na minha vida, o que eu mais aprendi na vida com o nascimento de Felipe é ser resiliente, é esperar, ter paciência, esperar o tempo certo, porque nós somos imediatistas Sim. demais, né? E eu era uma pessoa muito imediatista. Eu queria resolver tudo rápido, no meu tempo, tudo muito. Como é que eu posso dizer? Eu era uma pessoa. Não que eu não seja ainda, né? Que isso fica na gente, mas assim, muito perfeccionista, tudo correto, certo, com agenda, tudo anotadinho direitinho, Uhum. tinha que ser assim, organizado. E a gente sabe que quando a gente se torna mãe de uma pessoa atípica, muda muita coisa, Sim. né? Mudou até assim a rotina com a minha filha, que ela nasceu primeiro. Uhum. Então, eu sempre bato assim que os irmãos, os irmãos de uma pessoa atípica, eles também sofrem. Uhum. E porque eles são, sem querer, a gente acaba deixando eles um pouquinho assim, de lado, Uhum. sabe? Porque é muito compromisso com eles, né? Eu fiquei 3 meses em Recife, no hospital com o Felipe. Eu visitava minha filha no final de semana, ela ia me visitar lá. Ela tinha que Ela idade tinha na época. 2 anos e 9 meses. Aí ela, uma visita que ela foi me fazer, assim que ela me viu, me abraçou, eu não esqueço. Até hoje ela fez: mamãe, você me abandonou pelo meu irmão. É um da gente cai, né? Uhum. Some. Aí aquilo na hora eu fiz: filha, mamãe não abandonou você. Mamãe tá lutando para levar o seu irmãozinho para casa, para você e ele brincar junto. Mas aquilo ali, né, espreme o coração da gente. Sim. Então assim, foi muitas batalhas assim emocionais, né? E muito aprendizado. Uhum. Aí com 4 meses eu fiz a primeira correção, depois com 1 ano e 3 meses fiz a total, e ele ainda tem um residual, ele ainda é considerado cardiopata, e requer cuidados, ainda tem que fazer consulta de 6 em 6 meses, né? Tá de olho no cara lá, que eu digo que ele é meu homem de ferro, né? Então, ele tem 21 hoje. Isso. Então, depois de 21 anos, ainda assim, vem uma preocupação com essa questão da cardiopatia? Tem sim, Ju. Tem, porque tetralogia de falou de uma anatomia, né? Foi corrigido, mas assim,
eles são corrigidos muito pequenininhos. Aí não dá para corrigir tudo às vezes. Aí no caso de Felipe ainda, ele não pode fazer muito esforço físico, sabe? Pronto, na última consulta mesmo, eu fui porque eu estava achando que o tornozelo estava inchando, e realmente estava. Aí o médico já me deixou em alerta, se ficasse inchando muito, se ele ficasse cansado, cianótico, que é roxinho, né? E geralmente quem é cardiopata tem mais, como é que eu posso dizer? Fica mais suscetível a doenças respiratórias também. E Felipe tem, assim, quadros de alergia, né? Ele é bem alérgico, por mais que eu tome cuidado, cuide. Então, assim, realmente cuidado ainda constante com a saúde dele, sabe? Sim. Tento manter ele sempre o mais saudável possível. Como é hoje a sua rotina enquanto mãe, enquanto mulher? É desafiadora, continua. Porque, assim, quando eles são bebês, aí é aquela demanda de terapias. Eu ia todos os dias Para as terapias? para as terapias, isso. Felipe tinha terapia de segunda a sexta. Até antes mesmo de fazer as correções, ele só não fazia físio porque a cardio não deixava, por causa do esforço. Mas ele fazia fono, terapia ocupacional. Então, era todos os dias terapia. Depois das cirurgias, continuamos nesse mesmo ritmo. E assim foi durante mais ou menos uns 4 anos de idade dele, todos os dias. Depois ficou 3, né? Aí foi assim, quando ele estava nos 3 para 4 anos, foi quando eu vi uma mudança também no comportamento de Felipe, né? E eu indagava também, às vezes, os terapeutas, porque eu não entendia. Às vezes eu via meu filho lá, ele adorava aqueles carrinhos da Hot Wheels, até hoje ele gosta. Aí ele, às vezes, enfileirava, né? E quando eu ia arrumar do jeito que eu achava que estava legal, ele ia lá e colocava do jeito dele. Se eu fizesse isso 10 vezes, ele ia lá e gostava muito de coisas de girar, tudo. E aí eu indagava, mas há 20 anos atrás, 19, 18, aí eu, meu Deus, fui levando. Não, mãe, é porque ele gosta. Enfim, aquilo me incomodava. Sempre me incomodou. Nessa época eu trabalhava. Ele ficava muito com minha mãe. Sim. Então, assim, era mais fácil quando ele era pequeno para mim, porque eu tinha o meu trabalho. Sim. Eu tinha a responsabilidade claro, levar eles para a terapia, de dar continuidade em casa, mas eu também tinha o meu lado Cleide, meu lado que trabalhava, Sim. que isso é muito importante para a gente. É muito bom. Aí, isso era como se fosse uma terapia, né? Porque não é fácil só ficar em casa com eles, não, te digo, porque hoje eu vivo isso, né? Até os 10 anos, né? Voltando assim, tô indo para trás, indo para frente um pouquinho. Aí, Felipe, eu ficava com essas indagações, eu resolvi então procurar um neuro, né? Aí foi mais ou menos com 10 anos. Eu não estava conseguindo o desfraude de Felipe de maneira nenhuma. Eu tinha conhecido alguns profissionais muito competentes e me disseram, Cleide, olha, eu acho que tem algo a mais do que o DAO, certo? Por mais que ele teve falta de oxigênio, tudo, mas assim, o comportamento de Felipe é muito específico com o TEA. Então, corre atrás para ver se é isso mesmo. Então, eu fui a Recife, aí fui para a neuro muito competente de lá, e ela ficou quase 2 horas com o Lipe, e ela fechou no dia. Ele tinha a DAO com o TEA, né? Só foi para realmente eu ter o papel, né? Porque até então, a mãe sente, viu, gente? E já era algo que incomodava você, né? De perceber e não ter. Aí eu te digo, Juliana, eu acho que o diagnóstico do TEA, ele me maltratou mais do que o diagnóstico da síndrome de Down. Por quê? Porque o TEA,
ele é desafiador. O TEA, o teu filho está hoje bem, você recebe elogios até dos terapeutas, e do nada, pelo menos o meu filho, né? Tem hora que ele declina. E isso é muito Felipe, sabe? Que às vezes eu estou num lugar e as pessoas que não conhecem, né, não calçou os meus sapatos, né, vem, você não fez nada para ele se desenvolver melhor? Eu digo, fiz muita coisa. Mas não adianta estar explicando uma pessoa que está no ponto de ônibus comigo, por exemplo, que está num shopping que não conhece, né? E a gente vê, Felipe é muito isso, muito isso. Ele aprende, mas a gente precisa estar repetindo, repetindo, repetindo. Aí ele, tem hora que ele, parece que ele acordou hoje fazendo tudo que aprendeu nas terapias e faz tudo de boa, é colaborativo. E tem hora que tem dias que ele tá super, parece que desaprendeu, esqueceu, enfim. Então, por isso que eu digo assim, que o mundo TEA, para mim, foi o diagnóstico mais difícil que eu recebi. Mesmo eu tendo consciência que lá atrás, quando eu desconfiava, era verdade. Mas muito, a mãe, ela tem muito isso. Ela tem a desconfiança, mas quando o profissional dá lá, assim, e diz, aí vem, pá, o impacto, né? Nesse dia eu vim de Recife, chorando o caminho todinho. Né? E agora? Aí agora que era fazer o que eu já vinha fazendo, né? Não tinha mais, assim, a gente só introduziu o ABA, né? Teve que fazer a introdução do ABA, que foi que aí eu consegui o desfraude, consegui que ele se vestisse, ajudou bastante. Aí a mãe atípica, nessa hora, eu digo que a mãe atípica, ela é ligada 24 horas, até quando o Felipe está dormindo, que parece que ele tem um botão ligado em mim, minha gente. Se ele está com febre, não sei, me dá sede, me dá insônia, me dá alguma coisa que eu acordo. E vai conferir. Eu olho na câmera, ou eu vou conferir. É incrível a ligação, sabe? Eu acho que é ligação direta. Aí isso, a mãe atípica realmente é ligada 24 horas. A mulher Licleide, eu tô aprendendo isso agora, porque eu me perdi. Eu me perdi muito aí nesse processo, assim, nessa bebê, primeira infância, segunda infância, e a adolescência é bem crucial neles. Eu acho que eu digo a você que a adolescência é bem desafiadora. Eu acho que foi a parte mais difícil, de Felipe também, e minha. E nesse processo, assim, eu deixei de trabalhar. A minha mãe... Você parou de trabalhar quando? Eu deixei de trabalhar quando Felipe completou 10 anos. 10 anos. Aí eu fiquei exclusivamente assim em casa, porque infelizmente quem era o meu braço direito e esquerdo era a minha mãe, né, a avó deles, e a avó materna. E a minha rede de apoio mínima, era realmente a minha mãe, até hoje sempre foi minha mãe. Né? Eu sou separada do pai de Felipe, eu separei dele quando o Felipe tinha 9 meses, certo? E sou mãe solo, certo? E trabalhei, eduquei, fiz tudo que eu acho. Antes eu me culpava muito, dizendo que eu poderia fazer mais. Aí hoje eu vi que eu fiz o que dava para mim fazer. Aí, assim, eu tomei essa consciência que eu fiz o que era, o que dava para mim fazer. E hoje eu hoje o que eu digo assim, há uns 3 anos atrás, eu estou me cuidando mais. Eu estou me permitindo. Juliana, eu estou me permitindo sair com uma amiga à tarde, eu estou me permitindo, sei lá, mesmo dando em casa, eu tomar um café tranquila, eu ler um livro, eu assistir uma série, sabe? E que isso, para mim, antes eu não fazia.
sabe? Sair sem Felipe no final de semana, para mim, era culposo. Uhum. Porque ele precisa vir comigo, ele também precisa sair. Mas eu tava com um desgaste tão grande que eu tive depressão. Eu entrei numa depressão que não foi legal mesmo, sabe? Aí foi quando eu vi que, assim, eu tava vivendo realmente para os meus filhos e tinha esquecido que eu era mulher, que eu precisava também me divertir, que eu precisava me cuidar, Sim. me amar, né? Também. Até porque isso reflete, se a gente tá bem, reflete neles, né? Uhum. Eu aprendi que a gente estando bem, feliz, reflete muito nos filhos da gente. Sim. Aí veio o tempo, eu precisei quase de 15 anos, 16, assim, para eu aprender que, poxa, eu não precisava ficar ser tão mãe o tempo todo, né? Uhum. E hoje, assim, e tá fluindo, não tá sendo bom para mim, tá sendo bom para ele também. Quem é a sua rede de apoio hoje? Olha, a minha rede de apoio é a irmã dele, né? Quando eu preciso sair à noite, aí é claro que eu comunico antes, porque também Uhum. ela tem a vida dela, né? Sim. Olha, Duda, vou sair, tu fica legal? Ela, fico, manhã. O pai dele, mesmo assim sendo um ausente, mas quando eu peço, ele fica com ele, Uhum. né? E ele fica um sábado, um domingo, né? E tá tudo bem, porque antes eu não. Eu acho que isso tem que ser espontâneo. Mas a espontaneidade às vezes não vem, aí a gente pede, Sim. né? A gente pede, até porque a gente não é imortal. Uhum. Então hoje, se a mãe de Felipe é, acontecer algo comigo, alguém vai ter que assumir esse papel, né? Sim. Então, eu acho bem válido alguém ter experiência, né? E por que não o pai dele, que Uhum. não é tão presente de vez em quando, não chegar Exatamente. junto, Exato. né? E é assim, Você mencionou de comentários em parada de ônibus, né? sim. Hoje você escuta ainda? Juliana, sim, sempre com o Felipe tem comentários positivos, claro, né? E tem comentários que eu acho que é por curiosidade, ou às vezes já vem com um preconceito embutido mesmo, Uhum. certo? Por quê? Porque assim, como o Felipe tem as características do Down, né? Hum. Aí o povo vê muito a síndrome de início, né? E geralmente o Down, ele é bem comunicativo, ele é carismático, né? No geral, assim, quando ele só tem realmente a T21, a síndrome. No caso de Felipe, como ele tem o TEA e outras comorbidades também, Uhum. que o DI também, então Sim. ele não é verbal, ele gosta muito de ficar no cantinho dele. Quando uma pessoa geralmente não é do círculo de amizades, é uma pessoa estranha, o que é que acontece? Ele não vai de primeira Uhum. ter aquele contato legal com aquela pessoa. Aí, às vezes eu estou no ônibus, aí a pessoa vai falar com ele, aí, oi, lindão, tudo bem? A reação de Felipe às vezes é virar o rosto. Uhum. Aí é onde vem a pergunta, nossa mãe, ele já é um rapaz, você não cuidou dele não? Porque eles são tão comunicativos, eles são tão, a palavrinha que geralmente eles usam, eles são tão, a pessoa com Down, né? Eles são tão carinhosos, Uhum. e o teu não quis nem conversa. É assim, eu faço, não, ele é muito carinhoso, geralmente eu respondo, faço, ele é muito carinhoso, porém ele não lhe conhece. Aí também, como ele não só tem a DAO, ele também tem o TEA, aí Uhum. dificulta o primeiro momento, ele te responder assim com carinho, com empatia. Você primeiro tem que conquistar ele, né? Que eu acho que é o que acontece com o TEA. O TEA a gente conquista, né?
O Dal não, o Dal ele é quem te conquista. Eu digo sempre isso. Acontece, sim. No shopping também, às vezes eu tô na praça, aí, às vezes vem em forma de carinho, tá lá e vem uma mãe dar uma. Eu posso dar um chocolate a ele, aí eu faço, pode ir diretamente a ele. Aí, geralmente, quando é presente, Felipe, ele recebe muito bem, obrigada. Depende do dia dele, mas quando ele vê que é algo que ele gosta, ele realmente é bem interessante para a pessoa dele, sabe? Sim. Ele foge a curva às vezes. Aí é isso, é muita experiência assim, vivida mesmo, assim. Já cheguei também a pessoa dizer assim, ele é doente, né? Eu faço, Nossa. não, doente não. Ele é uma pessoa com deficiência, que eu digo assim, doente é quem está no hospital, né, com dor, sentindo dor e sendo medicado. Uhum. Aí, não, mas ele é doente. Ele é doente. Aí eu saio de perto, tem hora que eu digo, não, olha, eu não posso ficar muito próximo, porque senão a paciência vai faltar também, né? Em algum momento, ou hoje, não sei, né? Esses comentários de outras pessoas que não vivem sua realidade ou não compartilham de experiências parecidas, né? Te incomoda, te causa alguma coisa emocional? Já me incomodou mais. Já. É porque no início tudo é novo, não é pra gente. Quando eles são bebês, geralmente a gente não escuta muito esse tipo de questionamento, de pergunta, não. Porque assim, o bebê com Down, ele é muito fofinho, é um bebê, bebês são apaixonantes, né? Mas a gente escuta mais esses comentários quando eles vão ficando assim, na segunda infância, pré-adolescência, porque é nítido, né, a diferença. Uhum. Por mais que tenha um desenvolvimento legal, mas existe. Aí é quando vem essas perguntas que nas primeiras vezes que aconteceu, realmente me doeu. Eu chegava às vezes em casa chorando, Uhum. né? Mas aí tudo a gente vai aprendendo a lidar. Aí eu digo que, poxa, a pessoa foi preconceituosa, mas eu também estava muito tão fragilizada que eu também não. Talvez se eu tivesse explicado, né? Ela entenderia melhor também. E talvez não. Fica aquela interrogação, né? Uhum. Então, assim, quando a pessoa vem a mim perguntar sobre ele, eu super de boa, eu respondo, eu explico. Uhum. E a pessoa sai até encantada, muitas vezes. Sim. Mas depende da abertura que a pessoa, de como a pessoa vem até você também, né? Sim. Porque às vezes a pessoa vem pegando pesado logo. Você também não está num dia muito legal de estar repetindo disso. Mas geralmente eu tento explicar, sim. Eu gosto de explicar para que a pessoa entenda, veja com outros olhos, Uhum. né? Não trate como uma pessoa doente, Sim. né? É a partir disso. Entendi. É, antes da gente finalizar, tá chegando no finzinho nossa conversa, eu queria que você me dissesse o que você falaria para Cleide de uns anos atrás, quando ainda não tinha aberto as possibilidades para ela enquanto mulher. Eita, Ju! Caraca, olha, demorou, né? Feito eu disse a você que demorou para Lady se abrir, assim, para não respirar tanto, né? Felipe e até minha própria filha também. Eu diria que, assim, eu perdi, assim, muita coisa legal, mas não há arrependimento, Uhum. sabe? Eu vejo que era aquilo que me fazia bem também, Uhum. sabe? Era cuidar, zelar, sabe? Mas que eu poderia realmente ter juntado, né? As duas coisas e tinha sido uma caminhada mais tranquila, não sei se a palavra é tranquila,
mas teria sido uma caminhada mais calma para mim. Eu quis enfrentar a caminhada só e quis segurar a responsabilidade só. Isso tem um preço, né? O preço foi esse, e que depois eu vi que eu teria que me cuidar, né? Ter mais amor próprio, que é o que? Até cuidar da saúde da gente, que isso importa muito para o cuidador, né? Então hoje eu estou me cuidando mais da minha saúde também, né? Os médicos estão pegando meu pé para fazer exercício, que é necessário. Enfim, é isso. Eu devia ter me permitido, porque assim, a maternidade atípica, realmente, ela exige muito da gente. Mas a gente tem que estar bem. A gente tem que estar bem de saúde, bem da mente, bem em todos os sentidos, porque isso reflete muito nos filhos da gente. Não que eu não estava, não que esses 15 anos eu estive adoecida, não. Eu tive o ápice da depressão, porque eu acho que foi o meu, ali onde eu não tinha que escapar, né, para eu poder abrir os olhos e ver que, ei, chega, vai viver um pouquinho, né? Mas é isso. Eu vejo hoje que, graças a Deus, assim, tem muitos terapeutas, tem muitas terapias, é desafiador, mas que a mãe, ela sempre busque mesmo se cuidar, mesmo cuidando do seu filho, é muito necessário. A mãe estando bem, ela vai fazer proezas, sabe? Sim. Eu acho que esse é o recado que eu aprendi muito nesses últimos 3 anos, que é a gente se cuidar junto com eles. Não tem. Você vai para a festa de tarde do coleguinha dele, mas à noite você pode sair, sim, com uma amiga, com seu marido, e ter o seu momento com sua amiga, com seu marido, né? E não se culpar porque deixou. Isso faz parte, sim. Você tem que se permitir também. Eu queria agradecer novamente a sua disponibilidade de vir. Foi muito bacana te ouvir. Eu ouvi muito respeito seu por você mesma, né, pela sua história. E isso é muito lindo e importante, né? Nada mais do que nós mesmos para trabalharmos o respeito com a gente, né? Então, muito obrigada pela sua disponibilidade de falar, né? Eu tenho certeza que para muitas mães e para as pessoas que também não são mães, mas que escutam o podcast, elas possam dar oportunidade, né? Para ouvir a voz de uma mulher. Cleide, obrigada por compartilhar sua história com tanta verdade e respeito. Ao longo da sua trajetória, você não cuidou apenas dos seus filhos. Você também aprendeu a se olhar, a se cuidar e a reconhecer a importância da sua própria saúde, física e emocional. E talvez esse seja um dos pontos mais importantes dessa conversa. O respeito por si mesma também faz parte do cuidado com o outro. Em um dia como hoje, que nos convida à conscientização, que a gente possa ampliar o olhar, não só para o diagnóstico, mas para as pessoas, para as histórias e para tudo o que existe ao redor disso. Obrigada por essa troca e obrigada a você que nos ouviu até aqui. Nos encontramos no próximo episódio do Entre Mães e Caminhos.